Frase, um ajudando o outro. Já comecei a conversar com o Idalino, vou até pedir para ele fazer aí uma análise bem rápida logo de início, mas também falando sobre IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que variou de 0,07% em março, o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real, em 1994, e ficou 0,18 pontos percentuais abaixo da taxa de fevereiro, que foi de 0,25%. Você vê essa dança dos números, ele vai exatamente traduzir isso para nós. O índice acumula no ano há uma alta de 0,53% e nos últimos 12 meses, 3,30%. Dos 9 produtos, grupos de produtos e serviços pesquisados, 3 tiveram deflação em março. Vamos entender o que representam, afinal, esses números, porque para mim vai para lá e vai para cá, e por cento e vírgula, zero. Qual é a importância do IPCA? Vamos conversar com o homem dos números, das finanças, o economista Idalino Souza. Idalino, seja bem-vindo. Bom dia, Idalino. Bom dia, Cristina. Bom dia, telespectadores do 8. Meu caro, rapidamente, só uma análise bem sintetizada a respeito de tudo que nós vimos, redução da produção, redução dos empregos, esta questão da redução dos impostos. Como é que na sua análise fica isso, Idalino? Olha, Cristina, tudo isso é esperado pelo arrefecimento da economia. Então, os 3 agentes funcionando, 2 praticamente diminuíram consideravelmente. As empresas, que seja o comércio principalmente, então deixa de circular, vem a questão do emprego, tá? Um impacto de 70%, como na reportagem colocou, na redução do lucro de empresas, mas isso era esperado, porque quando você fica em confinamento, você tem um agente que é importante, que é quem move isso, que é o agente família. Então as famílias não estão deixando de comprar e priorizando a questão da alimentação, aquilo que é para a sua base de sustentação, né? Produtos de residência, de casa e alimentação fundamental. Então, consequentemente, as outras áreas de comércio sofrem um impacto importante e certamente reduzirá e, consequência, aquelas que não têm uma sustentação, não está com a base bem fundamentada, a tendência é que feche as portas realmente. E o aumento do desemprego. E outra coisa que foi colocada, que eu achei interessante, é relacionada à redução de impostos. Nós defendemos muito isso, mas ao mesmo tempo, sem os impostos, o governo não tem o dinheiro para bancar essa crise. Nós estamos bem na dívida externa, mas ao mesmo tempo em nossas reservas. Como é que fica esse jogo? Então, uma das apostas do governo é usar as reservas, e é o caminho. Você não tem, foi uma coisa que pegou o Brasil em ascendência, a economia ela estava crescendo, diminuindo o desemprego, e aí vem essa pandemia, uma coisa inesperada, uma coisa que não tinha nem como se calcular a dimensão, né? Como até agora não se tem ainda uma base até quando vai isso, né? O tempo é importante nesse caso. Então, essa é a evolução disso, quer dizer, como o Brasil vinha crescendo nos seus números, nos seus índices, né? Vinha no positivo, de repente isso chega e joga tudo lá para baixo. Então, essa talvez seja a maior preocupação do governo, porque, olha, eu estava respirando, agora eu passo a não respirar, para fazer um paralelo até com a doença. Então, isso asfixia, né? E, de certa forma, compromete não só as famílias, como o governo também, que é o ente, ou seja, que é o agente que vai entrar em socorro tanto das empresas quanto das famílias. E esse socorro advém de onde? Dos impostos. O que o governo recebe é imposto. Ele não transaciona, ele não negocia. E aí, se você reduz muito esses impostos, consequentemente você não vai ter suporte, a não ser as reservas, para sustentar as famílias e dar um auxílio às empresas. E justiça seja feita, né, Idalino? Nenhum desses grandes nomes da medicina mundial, grandes cientistas, previram esse caos, previram essa pandemia com o tamanho dela, com a dimensão dela. Isso há que se estabelecer essa justiça, porque eu não ouvi ninguém falando a respeito do que aconteceria com essa antecipação. Agora, o IPCA. IPCA seria, então, o termômetro oficial da inflação no país. Qual é a importância dele para nós, Idalino? Traduzindo, o IPCA hoje é o que é a inflação. Se você falar IPCA, você está falando da inflação do país. Ela é quem mede essa variação percentual de preços e que impacta na vida de todos nós brasileiros. Então, hoje, a nossa inflação está
sob controle. Ela anualmente hoje, no 12 meses atrás, para cá, considerando um período de um ano, ela está em 3,3, está ainda aí dentro da meta do governo, a expectativa. E se persistir essas consequências, né, no comércio, na indústria, que de certa forma tem um impacto, está funcionando, mas tem um impacto, né? Então, certamente a tendência é que ela caia. Por quê? Porque você não tem muita corrida ao comércio, você não tem muita demanda, né, por produtos e, consequentemente, esses produtos eles vão caindo. Ah, entendi. Né? O preço por isso vai caindo. É a regra fundamental da economia, né? Demanda e procura. Né? Então, quando você não tem muita procura, a tendência é que os preços caiam. E exatamente por isso que eu vejo nas prateleiras, os preços, quando os preços aumentam nas prateleiras dos supermercados, isso se reflete no IPCA. Sem dúvida nenhuma. São 456 subgrupos, dos grupos que você mencionou agora há pouco, são 9 grupos, onde 456 subgrupos eles são pesquisados, né, para poder ver qual é essa variação e mostrar esse reflexo, se está crescendo o preço, se está diminuindo o preço. É importante dizer que o IPCA, ele traduzindo a sigla, é Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que ele pega, ele mede o atingimento disso das famílias de 1 a 40 salários mínimos. Ah, não é da população toda? Não. Da sociedade, é uma referência. Não é uma referência. É diferente do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele pega de 1 a 5 salários mínimos, famílias de 1 a 5 salários mínimos. O amplo é exatamente por essa extensão maior. Tanto que o impacto maior agora, para você ter uma ideia, nesse período que você mencionou, o crescimento foi maior em alimentação, exatamente porque agora em março pegou, o IBGE informou que interrompeu no dia 8 de março e de lá para cá fez uma pesquisa via telefone e outros meios, não aquela pesquisa direta. Mas nesse período ela pegou exatamente quando as pessoas estavam ficando em confinamento, ficando retraídas em suas casas. Aí aumenta a procura por alimentos. E alcança uma fatia muito grande da população. Muito grande. Aliás, quase todos. Quase todos nós, né? E esses números, como é que você analisa essa dança, que até para citá-las fica difícil, porque é isso, porque é aquilo. Como é que a gente traduz toda essa situação, Idalino? Olha, nesse momento, qualquer análise que você faça em cima disso, eu sempre costumo dizer, é apenas uma projeção, chega a ser especulação, porque a gente não tem dados confiáveis, né? Por exemplo, a pesquisa que o IBGE fez por telefone, por via internet, não é tão segura quanto aquele que você vai no espaço físico. Presencial. Presencial. Por quê? Você tem promoções que variam a todo instante, então aí você está sujeito a contaminar uma pesquisa dessa. Mas, de qualquer forma, independente da crise, nossa inflação estava sob controle. Então, havia uma queda desde o ano passado, ela vinha. Isso representa no poder aquisitivo das pessoas. Então, uma inflação alta, ele tira o poder aquisitivo do nosso salário, né, do nosso dinheiro. Uma inflação baixa, ele mantém você comprando um poder de compra maior. Então, você tem mais acesso a mais produtos porque o seu dinheiro ele se valorizou um pouco mais. Com a inflação, ele desvaloriza, é o contrário. Então, você falou aí na pesquisa que houve deflação em determinados segmentos. Para você ter uma ideia, as passagens de avião praticamente baixaram, despencaram. Então, isso, quando você faz o comparativo de um período anterior para o período de agora, com certeza você vai ter uma deflação, porque você tem uma desvalorização, uma não majoração de preço, ou seja, uma majoração para baixo. Né? Então, isso gera deflação, o que não é bom também. O ideal é que você tenha um certo equilíbrio. Aliás, a vida nos diz isso, né? Equilíbrio sempre. Sempre. E, Dalino, só para a gente fechar, só uma curiosidade. Diante de todo esse caos financeiro, alguém se beneficia disso ou todos nós nos prejudicamos? Olha, a economia ela é bastante dinâmica. Nós temos um segmento aí, por exemplo, das pessoas que fazem delivery. Né, tem crescido muito, as demandas têm crescido e esse pessoal tem realmente trabalhado. Não há benefício, porque, como eu disse agora há pouco, isso tem que ter um equilíbrio,
né? Então, e a gente trabalha geralmente com média. Então, se alguém se beneficia, é preciso que se beneficie muito. A não ser aqueles que especulam, mas aí tem os organismos do governo que vão verificar isso. Aqueles que especulam, aqueles que querem se aproveitar da situação, isso aí a gente não considera porque a gente analisa coisas que são factíveis, que são reais, não uma coisa esporádica que alguém se aproveita da situação para poder levar vantagem, né? Que esse aqui é o ponto. Então, isso a gente não coloca, né, na alça de mira das análises, porque é uma distorção. Tá? Até porque a gente está falando de inflação, inflação também, essas distorções, elas são separadas, né, para não contaminar muito as amostras. Né? Então, um produto que despenque assim, tanto para baixo como suba imediatamente, ele é analisado para ver quais foram as circunstâncias e ele é tirado da amostra para não contaminar. Da mesma forma, como esse comportamento que você está mencionando agora, se alguém se beneficia. Então, aqui e acolá, a gente sabe que alguém tira proveito, mas não é nesse sentido. Tá? Crescimento, a gente não vai ver crescimento tão cedo. Então, é esperar o tempo, o fator tempo é importante demais, para ver realmente como isso vai se comportar e não é, na verdade, o que você talvez esteja dizendo seja o seguinte, alguém vai lucrar com isso? Não, ninguém lucra com isso. Apenas quando você tem uma camada da população, uma camada dos empreendedores que está realmente buscando alternativas para a sobrevivência, não há como você imaginar que alguém vai tirar proveito de uma situação como essa. Concluindo, todos nós perdemos. Por isso é tão necessária a cooperação. Sem dúvida nenhuma. E eu vou aproveitar aqui, Corsino, a sua audiência, o seu comportamento, as suas palavras, o seu direcionamento para as famílias, que é quem realmente está pagando uma conta maior, dizer o seguinte, se cuide e procure cuidar daqueles que você realmente possa cuidar. Não queira ou espere que governos vá cuidar de você. A gente tem que exigir que os governos dêem as condições para que as pessoas cuidem da gente enquanto família, enquanto pessoa. Mas ele não está no papel dele cuidar da gente. Ele vai cuidar das instituições que podem nos auxiliar nesse momento. E gostei da palavra-chave equilíbrio. Exatamente. E muito obrigado agora por esse aconselhamento. Ele é necessário por um especialista, economista Idalino Souza. Agradecendo a sua presença, uma ótima semana para todos nós. Obrigado, Idalino. Eu que agradeço. Bom dia, muito obrigado. Gente, são 7h32, 7h32. Vamos